últimos anos, a palavra aprendizagem passou a ocupar cada vez mais espaço nos debates de educação no Brasil. Mas o que está por trás desse tema? Quais são os desafios que o Brasil enfrenta? E o que as redes de ensino estão fazendo para garantir que os estudantes aprendam mais e melhor? Eu sou a Thalita Castanheira, apresentadora do Redcast, o podcast da educação de Niterói. E para conversar sobre isso, recebemos hoje o secretário municipal de Educação de Niterói, Bira Marques. Bom dia. O professor Ivo da Costa do Rosário, coordenador geral do programa Palavra, com a professora Ana Giordani, e o professor do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Bom dia. Também recebemos o professor Vanderlei Moura Rezende, coordenador de matemática do eixo 2 do programa Palavra, também professor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal Fluminense. Bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso Redcast. Quando a gente acompanha as discussões sobre educação, parece que existe uma preocupação crescente com a aprendizagem dos estudantes. Essa preocupação faz sentido, Ivo? Você acredita que o Brasil hoje vive uma dificuldade de aprendizagem? Bem, primeiramente quero agradecer o convite para estar aqui ao lado do secretário, meu colega Vanderlei, Thalita. Eu diria o seguinte, que a aprendizagem sempre foi um desafio estrutural da educação brasileira, né? Nós temos esse problema, é um problema histórico, e quando eu fui convidado para esse momento, eu fiquei me lembrando do Darcy Ribeiro, né, que dá nome a esse espaço, quando ele diz que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, né? E isso ficou evidente durante muito tempo no Brasil, mas felizmente eu sou muito otimista, né? Eu percebo que existe uma melhoria sistêmica da educação brasileira. É verdade que a pandemia acabou aprofundando um pouco as desigualdades, as dificuldades que a gente enfrenta. Nós percebemos que não é só uma dificuldade de conteúdo, mas também impactos emocionais, sociais, cognitivos. Educação é sempre algo muito complexo. Então, quando a gente fala em educação, é preciso levar em consideração todos esses aspectos. As avaliações nacionais mostram que muitos estudantes ainda não desenvolvem as habilidades esperadas. Mas isso também não é só um problema do Brasil, né? Quando a gente observa outros países, especialmente aqui na América Latina, a gente vê que a situação é muito semelhante. Por outro lado, conforme eu disse, eu tenho uma visão bastante otimista, e esse otimismo nasce dos números, né? Das pesquisas, das iniciativas que estão sendo desenvolvidas em todo o Brasil. E a boa notícia é que a gente começa a enfrentar esse problema de maneira mais concreta, de maneira mais incisiva, e Niterói é um exemplo disso, né? A partir de projetos que daqui a pouco nós vamos desenvolver. Então, recuperar a aprendizagem exige, no meu ponto de vista, políticas permanentes e não ações isoladas. Eu acho que estamos no caminho. Vanderlei, quando a gente traz esse assunto, quando a gente traz essa discussão diretamente para o âmbito da matemática, por que essa área do conhecimento ela aparece com tanta frequência como um desafio na educação? Bom, eu penso que... Bom, primeiro essa pergunta, né, é mais do que para universitários, né, para pós-graduandos, né, tem uma dificuldade, né, particular aí, né, quer dizer, eu penso que isso deve-se a vários fatores, né, quer dizer, acho que o principal deles, na minha avaliação, né, e acho que esse é o grande desafio nacional, é a formação docente, né. Não à toa você vê aí, né, toda a matemática, né, se debruçando sobre isso. Acho que é um processo que acontece, né, também, né, em função dessa necessidade, né. A começar pela formação do professor especialista, né. A gente tem um educador matemático, né, também matemático, Félix Klein, que falava sobre o fenômeno da dupla descontinuidade, né. Então ele dizia assim, né, quer dizer, olha, o licenciando, o futuro licenciando, ainda aluno da educação básica, aprende coisas na educação secundária que não serão úteis para a formação dele no ensino superior. E ao chegar no ensino superior, ele aprende coisas que também não serão úteis para ele, né, para lecionar ou trabalhar lá na educação básica. E esse ciclo permanece, né? Ele falou isso há mais de um século, mas isso continua, né? Esse fenômeno da dupla descontinuidade. A formação do licenciado hoje ainda tem uma influência muito forte, né, do bacharel, né? E
eu acho que a gente precisa, né, reverter isso, né? E aí, quando a gente está falando dessa formação, desse licenciando, a gente começa a pensar na formação de outro professor, que é o formador desse licenciando, né? Isso também é um problema no nosso caso específico, que esse professor, em geral, ele é um matemático professor, não é uma pessoa que tem, né, competência, conhecimento, né, nessa área específica, né? Então, eu acho que, né, tem essa questão aí da formação do formador, né? Isso é uma coisa que nós lá na universidade teremos que resolver isso, né? E eu ainda vejo mais dois aspectos. Um é uma questão de natureza epistemológica mesmo, né, do próprio conhecimento matemático, né? Porque o conhecimento matemático ele é de uma natureza complexa, né? É abstrato, né? Há necessidade de você atribuir um sentido para esse conhecimento, porque, do contrário, né, esse estudante vai ficar pelo meio do caminho, né? Quando você fala função quadrática, f de x igual a x2 mais b de x mais c, do que se trata isso? Bom, isso pode estar relacionado à física, isso pode estar relacionado à biologia ou mesmo à economia. Essas coisas, né, são mais palpáveis, né, para o licenciando ou para, né, as pessoas de um modo geral, né? Mas como você chega, né, para justificar? E essa formação desse professor de matemática especialista ainda é, né, muito preso ainda, né, a essa linguagem internalista da própria matemática, né, a esse caráter mais complexo, né, da própria matemática. Eu acho que a gente tem, né, um trabalho ainda muito pela frente de fazer um currículo, né, de licenciatura de matemática que atenda, né, a formação desses professores, né? E a outra também, né, e aí quando a gente volta nessa questão da formação de professores, né, existe um problema crônico, né, na formação né, dos professores, né, dos anos iniciais, né? E não quer dizer que, né, eu falo que eles têm lá as suas competências, eles também são professores especialistas, eles têm os seus conhecimentos, né? Mas eu acho que, né, caberia também um olhar, né, com relação a essa formação, né, matemática. Eu acho que teria que ter um diálogo maior entre os professores, né, do ensino fundamental 2 e ensino fundamental 1, né, para que se pudesse ter essas trocas em favor do próprio ensino, né, da matemática. Porque não é só o professor especialista que ensina matemática, né? Então, há uma necessidade, né, dessa interação. E um outro aspecto, né, que é de natureza mais, né, epistemológica, é que o conhecimento matemático, né, com mais propriedade, eu diria até que além do conhecimento de outras áreas, né, tem uma estrutura que, se você, né, tem uma lacuna mais lá no início, né, quer dizer, isso vai influenciar fortemente mais à frente, né? Por exemplo, se um professor lá do 6º ano descobre que o seu aluno não sabe dividir números inteiros, ele vai ter problema na hora de ensinar a resolução de equações do 1º grau, ele vai ter problema na hora de ensinar frações, né? Ou com o próprio conceito de proporcionalidade, problemas, né, de grandezas diretamente, inversamente proporcionais, ou seja, não tem como, tem que atacar esse ponto, né? Então, tem esse problema estrutural, quer dizer, que quando começa a deixar esses espaços, a coisa tende a agravar, né? Por isso que os resultados, né, da avaliação em matemática em larga escala, você vê que vai diminuindo à medida, né, que há um crescimento, né, em relação aos anos escolares. Secretário Bira, quando a gente traz esses aspectos, olhando para a rede municipal de educação, como a de Niterói, esses desafios que a gente encontra a nível nacionais, eles também chegam aqui a nível municipal? Primeiro, agradecer a você que está nos assistindo, agradecer e compartilhar com vocês dois esse encontro, o Ivo, o Vanderlei. É um prazer muito grande, né, essa aproximação com a universidade, e também agradecer a Thalita pela liderança desse programa. Dizer que Niterói é uma cidade especial, a gente tem muito orgulho da cidade, tem muito orgulho da rede pública municipal de Niterói, dos nossos professores, que são muito bem formados, em boa medida, aqui na rede municipal de Niterói.
a gente tem um número de professores muito além da quantidade de professores do Brasil em nível superior. Isso faz uma diferença enorme. Mas os desafios de Niterói também são próximos dos desafios do Brasil, porque a escola pública de Niterói ela tem como, né, o público e aquele que nos aciona a classe popular da cidade, e a educação popular sempre será um grande desafio para cada um de nós. Dizer que a gente teve aqui, também na época da pandemia, uma liderança muito forte do prefeito Rodrigo Neves. A gente foi destaque em todas as dimensões na pandemia, mas, obviamente, isso teve um impacto grande na educação, porque nós fomos uma cidade que teve aquele momento que a gente teve que fazer uma paralisação do trabalho da educação, né? E a gente foi uma das primeiras cidades a parar a educação, né? Fechar as escolas, e também foi uma das últimas a voltar. E, obviamente, isso tem impacto de curto e médio prazo, e a gente, né, já parece que faz muito tempo, mas não foi, né? Foi ainda ontem que nós tivemos a pandemia. Então, a gente tem essas dificuldades, mas Niterói tem enfrentado. E ao longo desse debate do dia de hoje, a gente vai falar um pouco mais da maneira que a gente tem enfrentado esses desafios, de uma educação, que a gente aqui no caso está falando de língua portuguesa e matemática, mas obviamente sempre uma perspectiva da educação integral, que é isso que a gente acredita. Ivo, quando a gente pensa no processo de aprendizagem, a gente tem uma expectativa muito alta de que os resultados eles apareçam rapidamente. Mas na prática, por que recuperar aprendizagens é um processo mais longo? Muito bem, essa pergunta é bastante difícil de ser respondida, né? Mas a gente entende que a aprendizagem é um processo progressivo, né? É algo progressivo, não é instantâneo, né? Porque para aprender algo novo, a gente precisa muitas vezes de uma base anterior, né? Então, um conhecimento serve de base para o outro. E quando se fala em aprendizagem, não existe curso intensivo, não existe mágica, né? Tudo leva muito tempo, é processo. E nós sabemos também que cada estudante tem um ritmo de aprendizagem, e isso deve ser muito respeitado. Cada um de nós aqui na mesa, e qualquer um de nós, né? Como cidadãos, como seres humanos, nós temos modos diferentes de aprender, né? Então, isso tudo foi impactado pela pandemia, conforme a gente falou agora há pouco, né? Mas a minha visão é sempre muito otimista, conforme eu já falei anteriormente, e eu acho que nós estamos no caminho certo. Porque todas as estratégias que estão sendo construídas e levantadas levam em consideração esse aspecto, de que a gente precisa de um tempo para amadurecimento e para que a aprendizagem seja também significativa, né? A educação pública de qualidade, ela não está preocupada, não deveria estar preocupada e não está com resultados fabricados instantaneamente, né? O que nós queremos de verdade é aprendizagem ao longo da vida. E isso, conforme eu já disse, isso leva tempo, né? E aí o professor tem um papel estratégico, né, nesse contexto, né, de identificar a dificuldade do estudante e muitas vezes trabalhar essa dificuldade, né? Eu sou professor há muitos anos, há mais de 20 anos. Eu sei como é difícil a gente fazer isso, né? Muitas vezes a realidade é um pouco complexa, difícil, muitos alunos, muitas dificuldades que os alunos trazem de casa, mas isso é algo inerente ao nosso trabalho, de tentar identificar essas situações, essas dificuldades e trabalhar com esse estudante. Então, eu diria que educação trabalha com processo, né? E o processo é longo, é natural, mas é assim que deve ser feito para que a gente consiga alcançar resultados positivos. Eu achei interessante, Ivo, que o que você trouxe sobre a aprendizagem, a educação ser um processo, a gente encontra isso muito dentro do âmbito da matemática, né? O aprendizado matemático, ele é um processo, né, Vanderlei? E se a base, ela acaba tendo uma falha lá atrás, a conta, ela acaba não fechando lá na frente. Como você muito bem trouxe na sua fala, às vezes quando o aluno tem uma deficiência no processo de aprendizagem ali no 4º ano, no 5º ano, quando ele vai chegar no 7º, 8º, ele vai ter uma certa dificuldade em estar assimilando outros aprendizados matemáticos. E aí eu queria entender como é que funciona essa continuidade do aprendizado matemático especificamente. Então, eu acho que é sempre, né, um recomeço, né? Eu acho que, né, até como o Ivo falou, acho que quando a gente trabalha, né,
com essa questão da avaliação, né? Então você tem que estar sempre atento, né? Ao estágio onde está o seu aluno, né? Quer dizer, ele não sabe dividir números inteiros, não dá para fingir isso e dar continuidade ao processo, né? Quer dizer, não vai dar para você ensinar frações, não vai dar para você ensinar outros aspectos, né? Mas uma coisa que tem na matemática, ou até a gente fala muito quando fala de aprendizagem, na produção de significados. A gente tem que entender que a produção de significados, né, é consequência de uma coisa que é anterior, que precede, que é a produção de sentidos, né? Se você não ganha esse aluno, né, para desenvolver aquele conhecimento, né, ele não vai produzir significados, né? E uma coisa que a gente, na matemática, até pela natureza, a característica desse objeto matemático, né, uma coisa que a gente, né, procura trabalhar, inclusive, lá no Palavra, né, quer dizer, no Aula na Aula, ou seja, junto com os professores na formação docente, né, é a diversidade de representações desse objeto matemático, né? Tem a questão visual, tem a questão tátil, tem a questão, né, até chegar à questão simbólica, né? Porque quando eu tiver que operar frações, eu estou operando com números, eu não estou operando com pizzas, eu não estou operando com barras de chocolate, né? Então, há uma necessidade de você, né, cercar esse processo de aprendizagem, né, por diversos campos, né? Então, isso é o que a gente tem feito, né? Agora, isso demanda planejamento, isso demanda, né, pesquisa, isso demanda, né, persistência, né? E eu digo até que os nossos professores de matemática, eles têm que ter uma atitude assim, né, de perseverança e de resiliência, sabe? Porque eles precisam, né, não dá para ir sozinho. Ou você vai com o aluno ou não vai, né? Então, eu acho que é sempre um processo de retomada, de recomeço, né? Na verdade, eu acho que no ensino da matemática, né, se dá muitas informações, mas existe um conteúdo, esse sim é básico e ele é imprescindível para a formação daquele cidadão, para a formação daquele estudante, né, para o crescimento dele, né? Mais à frente ele vai fazer as suas opções, as suas escolhas, né? Mas tem um que a gente não pode abrir mão, né? Então, é o que a gente tem feito, né? Por exemplo, lá a gente tem trabalhado, né, no caso, mesmo na formação docente, frações. Se você olhar o conceito de frações, quer dizer, ele é um conceito nuclear, né? Ele tem implicações tanto na área de números, mas na área de álgebra, né? Até na área de medidas, né? Grandezas e medidas, né? Frações têm até a ver com derivada, né? No curso de cálculo, né? Quer dizer, então, né? Ele é um conceito que precisa ser cuidado, né? Outros, né, nem tantos, né? Mas, né, eu acho que é esse olhar atento, é esse olhar, né, que o professor tem que ter, né? Agora, não é um processo, né, assim, a curto prazo, né? Seria, então, correto dizer que a educação ela acaba não funcionando numa lógica de soluções rápidas, né, secretário? É verdade. E quando a gente chegou aqui, em 2023, logo após todo esse momento da pandemia, como eu falei anteriormente, a gente identificou a necessidade de lançar uma política, uma rede inteira pela alfabetização e inclusão, numa perspectiva de garantir o aprendizado das nossas crianças. A primeira coisa que nós fizemos foi buscar essa parceria com a Universidade Federal Fluminense. A gente acredita muito na formação da universidade, mas a gestão pública também tem o seu lugar. E a gente lança essa política e logo em seguida a gente organiza também esse centro de formação da Darcy Ribeiro, que nós estamos aqui hoje, né, nesse debate. E para a gente foi muito importante, porque para garantir esse processo, a gente precisa garantir também um olhar para os nossos professores, um olhar para a nossa política de educação, porque educação é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E a gente sabe dos desafios e, ao mesmo tempo, tem um senso de urgência, porque uma criança, ela tem 5 anos hoje, ano que vem ela tem 6, tem 7. Então, assim, a gente precisa garantir também para essa criança estar na nossa rede uma qualidade. E é nesse lugar que a gente tem feito esse debate. A gente percebeu
que a gente teve uma dificuldade muito grande naquele momento na alfabetização, mas também um impacto enorme nos anos finais, né? Então, a gente também trabalha no âmbito do Palavra, e a gente tem essa parceria tanto no Aula na Aula, que é nos anos, ali no segundo ciclo, no quarto, no quinto ano, como também na formação dos professores de língua portuguesa e matemática. Para quê? Para a gente estar o tempo inteiro percebendo esse profissional e, sobretudo, o aprendizado dessas crianças. E esse processo, a gente já tem percebido avanços substanciais ao longo desses últimos anos. Eu ia te perguntar justamente sobre as principais estratégias que foram adotadas pela rede municipal para fortalecer a aprendizagem, né? Vocês trouxeram muito bem o programa Palavra, citaram também o Aula na Aula, a Jornada do Conhecimento. Eu queria entender, secretário, quais foram as estratégias que foram adotadas, mais especificamente para que a gente conseguisse trabalhar na rede essas deficiências. Existiu mais algum programa, algum projeto que foi aplicado para a gente conseguir ter essa retomada na perspectiva de que os resultados eles não vêm de forma imediata? Como o Ivo muito bem trouxe, um resultado de política permanente, não uma política que acaba sendo passageira. O que a rede acabou tendo como atividade para que a gente conseguisse ter aí uma política permanente que tivesse um impacto no futuro, no futuro e no presente, né, da aprendizagem das nossas crianças? A gente trabalhou em várias dimensões, né? Eu falei aqui do lançamento da política, uma rede inteira pela alfabetização e inclusão, que foi muito importante, e também o Centro de Formação Darcy Ribeiro, mas eu posso citar aqui também que nós fizemos a publicação dos referenciais curriculares da nossa rede, que foi debatido ao longo de muitos anos, e junto com os pedagogos nós fizemos os consensos daquilo que era importante de fato dentro dos referenciais, porque não adianta a gente achar que só a liderança da sede vai dar conta. Então a gente traz os pedagogos para mais perto. A gente avança numa formação dos nossos diretores, a gente faz um processo de escolha dos nossos diretores mais qualificado, com uma avaliação dos professores e uma formação pós esse momento também de processo de escolha das escolas, porque aqui a gente garante a gestão democrática na nossa rede. Então a gente avançou nesse sentido também. E avançamos também fazendo um bom diagnóstico. A gente avança numa perspectiva de garantir, né, através de um programa chamado Gestão em Movimento, um olhar para a rede como um todo, para as escolas e também para cada estudante. E aí, com isso, a gente fez 2 movimentos que considero extremamente importantes. Um é olhar com mais nitidez para as atas do CAPCI, o resultado de cada escola. Cada escola tem sua especificidade, tem sua realidade, tem seu território, e a gente consegue olhar um pouco melhor para isso. E, por outro lado, a gente também traz a casa de avaliação como um lugar importante também para que a gente possa fazer essas avaliações da sede e cruzar esses dados, garantindo sempre o que acontece na escola. E isso dá para a gente hoje materialidade, a gente consegue identificar melhor. Isso ajuda todo esse processo. Aqui a gente está com 2 profissionais que estão liderando o Palavra, né, esse programa, como eu falei anteriormente, da parceria com a universidade. Isso é muito importante até para dar subsídio. E ao mesmo tempo eles estão lá fazendo também as avaliações. E isso é constante. E com essas análises a gente vai fazendo os nossos ajustes e dialogando com os professores, porque hoje a gente tem uma rede também que tem a turma, né, nossa equipe de acompanhamento, que está no cotidiano das escolas. Então, são várias dimensões, né, sem falar aqui, sem perder de vista, que a gente precisa garantir essa criança na escola, que é um outro programa importante, que é o Tamo Junto na Escola, para garantir essa presença da criança, porque não adianta a gente falar em aprendizagem se não falar da presença da criança, do estudante, no cotidiano da nossa escola, né, nos seus 200 dias letivos, né? Ivo, você que é coordenador geral do programa Palavra, junto com a Jordane, né? Como é que o programa Palavra ele acaba entrando nesse processo? Primeiro quero dizer que é uma alegria falar do Palavra, né? Uma das grandes paixões aí. O que significa palavra primeiro? Palavra é uma sigla, né? Significa Programa de Alfabetização, Leitura e Autoria pela Valorização e Aprendizagens em Rede, né?
É um programa de grande potência e agora a gente tem o Palavra 2, né? É essa edição que nós estamos vivendo agora, né? Com uma parceria muito potente da Universidade Federal Fluminense com a Secretaria Municipal de Educação de Niterói. E o Palavra 2, ele tem uma grande capilaridade. Ele vai da creche até os anos finais do ensino fundamental, né? Então nós temos um trabalho voltado para a educação infantil, nós temos um trabalho focado na alfabetização discursiva, e aqui eu diria que é o grande coração desse projeto. Temos trabalhos voltados para a língua portuguesa e matemática, aliás, por isso estamos aqui, né, Vanderlei? Né? Temos trabalhos voltados para a educação inclusiva, que está aí no coração da política educacional de Niterói. E também temos um trabalho voltado para os afetos, né, para a questão da convivência, dos laços. Então vejam que o Palavra é um projeto muito completo, muito amplo, de grande capilaridade. E o projeto Palavra, eu digo sempre o seguinte, que é bidirecional, né? O Palavra estabelece uma ponte, e essa metáfora da ponte é muito importante ser frisada aqui, entre a escola e a universidade. Eu acho que nós temos um privilégio, porque na rede pública municipal de Niterói, nós temos profissionais altamente qualificados, a gente percebe isso em todas as nossas interações, e ao mesmo tempo o município de Niterói tem o privilégio de ter uma universidade de excelência, como é a UF. Então não tem como dar errado, né? Nós estamos juntando duas pontes, né, duas pontas numa ponte, e em que a relação de troca entre um e outro sempre vai ser muito produtiva, com muitos ganhos. Então o projeto Palavra aproxima a universidade e a escola, e nós temos dentro desse grande projeto, conforme eu já disse, esses segmentos atendidos, mas temos formação continuada de professores, né? Eu sempre costumo dizer que nós, quando assumimos essa profissão de professor, a gente tem que se dispor a aprender sempre, até o último dia da nossa vida, né? Ninguém aqui está formado para sempre, porque o conhecimento é contínuo, é progressivo, muda a todo tempo. Então, nós precisamos buscar formação continuada. Então, o projeto Palavra permite a formação continuada, produção de materiais pedagógicos. Aqui a gente tem o colega Vanderlei, um mestre nessa área, né? Nós produzimos material para as crianças e com as crianças, o que é muito importante, com os profissionais da educação de Niterói, né? Acompanhamento das escolas, construção coletiva com os professores, e tudo isso é feito sempre com muito respeito, né? As políticas já delineadas pela Secretaria de Educação. Em momento algum existe choque ou dissenso, né? Pelo contrário, o nosso foco é sempre unir esforços, né? Então, o Palavra é uma grande oportunidade aí de unir pesquisa, formação, prática docente com muita qualidade. Então, nós temos forte esperança, secretário, de que a gente consiga resultados ainda melhores do que nós logramos no Palavra 1. E, Vanderlei, você também é coordenador, né, do Aula na Aula. Eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente como é que funciona esse trabalho. Então, antes de falar do Aula na Aula, né, eu queria fazer aqui um registro, né? Na verdade, um registro e um agradecimento, né? E aí ao secretário, né, quer dizer, pela confiança, né, que ele deposita na Universidade Federal Fluminense. E acho que, como o Ivo falou, né, quer dizer, tem tudo a ver, né? Niterói é uma cidade universitária também, né? Eu acho que, né, essa ideia de você, né, esse conhecimento circular, essa decisão, né? Por exemplo, quando eu citei o Toda a Matemática, o que tem de, né, instituição privada de olho nisso aí, assediando as prefeituras municipais para poder ganhar algum tipo de recurso, né? Não é o caso. Eu acho que essa confiança, né, que o secretário, né, depositou, né, no nosso, eu acho que vai ser bem recompensado, né? Porque a gente tem lá, né, assim como aqui a gente tem também excelentes professores, muitos deles inclusive formados na nossa casa, né? Quer dizer, lá também temos professores, né, que têm interesse, né, pela causa pública, né, e pelas políticas públicas, né? Agora, com relação ao Aula na Aula, né, eu não sei se o Ivo concorda comigo. Para mim é o ponto alto, é o ápice, é o cume, né, do nosso projeto. Recentemente, eu vim agora de um evento, né, de um fórum, né, de formação de professores que ensinam de matemática, e onde eu apresentei um trabalho junto com 2 colegas da equipe,
do Palavra, né? Quer dizer, sobre esse projeto, né, inovador, né, de formação continuada, né? Porque ele é um projeto, né, que você faz diferente dos projetos de formação continuada, né, tradicional, onde você retira o professor da sala de aula dele, traz para um centro de formação, por melhor que seja, você tira ele da sala de aula. Não, a gente vai na sala de aula, né? A gente vai na sala de aula e a gente faz a formação junto com ele. Quando eu falo junto com ele, na perspectiva que o Ivo colocou, né? Quer dizer, a gente também se forma, né? Quer dizer, o professor pesquisador nosso, aluno lá de pós-graduação, que atua junto com esse professor, ele também está se formando, né? Tanto quanto, né, o outro professor. E o que é bacana é essa interação que acontece dentro da sala de aula, né? E a gente tem levado para esse projeto, né, como o Ivo colocou, quer dizer, uma diversidade de materiais, coisas que possam tornar essa aula de matemática, né, essa aprendizagem matemática mais significativa, né? E eu sempre costumo dizer, a aula de matemática não é para ser chata, né? Ela pode ser divertida, ela pode ser atrativa e tem que ser, né? Ela é fundamental. Eu não consigo falar, né, pensar em leitura do mundo sem a matemática, né? Língua portuguesa, né, e a matemática, já dizia um educador que eu respeito muito, formam uma linguagem mista, essa sim, capaz, né, de produzir conhecimento, né? Quer dizer, né, nisso que a gente leva, né, a gente não leva só de uma diversidade de materiais, desde, né, enigmas, né, jogos, né, recursos digitais também, né, que a gente possa trabalhar, né? A gente leva também, né, metodologias diferenciadas, né? Então, a gente faz um exercício daquilo que é a insubordinação criativa. Então, a gente tem registro disso, tá? A gente tem fotos de aluna fazendo atividade com o professor, com a professora, né? A gente tem registro, né, de aluno que vai lá na frente e vai fazer uma explicação de alguma mágica ou uma matemática para os seus colegas, né? Então, é um outro processo, é uma aula viva, é uma matemática viva, né? E onde esse aluno, né, ele, né, é um protagonista dos próprios processos de aprendizagem, né? Então, é uma coisa que, sinceramente, assim, me arrepia mesmo como educador, né? É um experimento assim, nunca tive isso. Sempre fiz há 30 anos eu trabalho com formação continuada, mas nunca tinha experimentado uma situação dessa, de você vivenciar esse espaço, né? Por isso eu tive essa iniciativa, vamos escrever, é um fórum de formação, né, de professores que ensinam de matemática, né? E o pessoal lá, né, ficou encantado, né? E uma coisa que a gente tem sentido, né, como resposta, eu acho, né, é que mesmo os professores das outras séries, né, quer dizer, os professores lá hoje a gente está trabalhando com o 4º ano, né, mas os professores do 3º têm curiosidade e pedem para poderem ter acesso ao material, né, a participar, né? Isso é o sinal que a coisa está caminhando certo, entendeu? Então, e aí uma coisa que eu falo, né, para o professor, tanto da rede municipal como um todo, a gente não está aqui para ensinar ninguém. A gente está aqui para aprender também, né? O que a gente quer é essa parceria, essa colaboração, né, em prol de um ensino da matemática, um ensino da matemática que seja, né, mais efetivo, né, para aquela criança, né? Uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, né, é que não é o aluno que tem que estar a serviço da matemática, né? É a matemática que tem que estar a serviço, né, desse aluno, da formação desse estudante. E o que eu acredito que é muito interessante sobre o Aula na Aula é que ele vai justamente no cerne da atuação da universidade pública, que é justamente promover um impacto no local onde ela está inserida. Então, quando a gente identifica os professores da Universidade Federal Fluminense, os pós-graduandos, atuando em conjunto com os professores da Rede Municipal de Educação, uma formação conjunta, né, que é a proposta do Aula na Aula, a gente tem um enriquecimento para todos, como você muito bem trouxe. Um enriquecimento para os pós-graduandos, um enriquecimento para a universidade, um enriquecimento para a rede pública e principalmente para os estudantes, né? E aí eu queria fazer uma pergunta geral.
Diante de todos esses investimentos que a gente já falou até aqui, né? O que vocês percebem como mudança? O que na visão de vocês, individualmente, né? E a gente pode seguir o Ivo, secretário, por último o Vanderlei, o que já vem transformando a prática cotidiana através desses investimentos que têm sido efetuados na Rede Municipal de Educação de Niterói? Quando nós falamos em mudança, transformação, a gente tem que fazer uma distinção entre aquilo que é mensurável e aquilo que não é. Existem coisas que a gente mede com facilidade, como uma nota, por exemplo, e outras não, né? Então, falando em algo que não é mensurável, eu destacaria uma reflexão sobre a prática docente, né? Isso é muito importante. Esse processo de coformação que nós fazemos, que nós desenvolvemos, né? Ele motiva uma reflexão sobre a nossa prática, né? Sobre o nosso fazer. Quer dizer, qual é o nosso papel como docentes, como professores, a nossa responsabilidade, né, com a turma, com os estudantes. Um segundo ponto que eu destacaria, uma cultura de colaboração. E isso é muito importante porque a gente sempre está tentado a trabalhar de maneira muito individual, né, isolada, e isso não é bom para a educação. A educação é sempre um processo coletivo. Professores compartilhando experiências, conforme o meu amigo Vanderlei aqui expôs muito bem, né? Então, nós temos ali, numa parceria, ao mesmo tempo que a gente ensina, também aprende, né? Então, esse processo de colaboração, ele é rico para o professor da rede pública municipal, mas também para o estudante, né? Que está ali no seu processo de graduação e de pós-graduação, né? Então, todas essas formações que nós propomos deixam de ser eventos isolados, né? E eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe muito importante. Eu penso o seguinte, que a mudança começa em sala de aula antes de aparecer nos indicadores, né? Primeiro, a mudança acontece na sala de aula, ali na turma, nos estudantes, no professor. E como educação é processo, só depois isso começa a aparecer de maneira mensurável, né? Então, eu acho que o grande resultado é o fortalecimento do trabalho do professor e da aprendizagem do estudante. Aliás, a gente está aqui para isso, né? Como educadores, eu penso que esse é o nosso foco. Secretário, o que você acha que vem transformando a prática cotidiana através de todos esses investimentos que têm sido realizados? Primeiro, assim, nesse debate fiquei refletindo um pouco quando eu cheguei. A gente não conseguia falar do pedagógico. Era tantas dificuldades que a gente encontrou aqui, a gente não tinha a climatização nas escolas, problemas estruturais nas nossas escolas, a gente não tinha material didático, né, e uniforme das nossas crianças no início do ano letivo. Isso a gente superou. E a gente consegue botar na centralidade nesse momento pedagógico. Isso para a gente é muito importante. E conforme a gente tem falado aqui, as dimensões da gestão pública, uma delas é essa parceria que a gente tem feito com a universidade, que ela é muito importante, porque ela garante essa reflexão, como o professor Ivo trouxe, sabe? A gente consegue, dentro do cotidiano da escola, avançar na reflexão da importância do aprendizado. Por outro lado, a gente tem um centro de formação. Quando a gente assume aqui a alfabetização na perspectiva discursiva, a gente está falando de um lugar que a gente quer que as nossas crianças elas tenham uma reflexão profunda sobre o mundo. Antes de começar a ler o letramento da língua portuguesa, da matemática, a gente tem que trabalhar na perspectiva de compreensão do mundo. E vou além. Inclusive, isso começa na educação infantil, quando a gente faz uma escolha também no programa Recriar, né, com abordagem, na referência lá, na abordagem de Reggio Emília, a gente traz as linguagens, porque isso é muito importante para esse sujeito de direitos, que a gente fala tanto no nosso discurso, mas na prática a gente precisa garantir no cotidiano. É um processo, porque isso passa, inclusive, por práticas pedagógicas, mas isso não tem outro caminho a não ser pelo diálogo, pela intenção pedagógica, pela formação, e essa tem sido a principal aposta da minha gestão, da nossa gestão na educação de Niterói. Buscar esse diálogo com a universidade, a formação com os nossos profissionais de educação e essa escuta, porque também não adianta a gente fazer isso tudo sem a escuta. Então, toda semana a gente recebe os nossos diretores aqui no Centro de Formação para um diálogo. Toda semana a gente está atento aí, acompanhando as escolas no seu cotidiano, e a gente está de tempos em tempos fazendo a nossa reflexão, não só com a gestão, como também
com a parceria com a universidade, que é um capítulo importante dessa gestão que a gente tem buscado aí junto com as escolas para garantir a aprendizagem com qualidade das nossas crianças. E, Vanderlei, como é que você vem enxergando, né, essa prática cotidiana e as transformações no dia a dia, né, através dos investimentos que foram realizados até agora? Então, tomando como referência aí, né, o aula na aula, acho que de alguma forma eu já fiz um desenho, né, dessa resposta. Mas o que eu percebo, né, é um engajamento maior, né, dos professores, né, e a satisfação da própria equipe, né? Quer dizer, a gente tem um feedback muito positivo, tanto secretário que o pessoal já está querendo ter mais trabalho, né? Aí fala, não, porque as professoras, né, das séries, né, iniciais, elas são, né, ávidas por esse conhecimento, por essa formação, né? E aí perguntou, quando que vocês vão, né, fazer lá um encontro, uma formação, como é feita com os alunos, os professores lá do 6º ao 9º ano, né? Quer dizer, de modo que a gente possa ter né, essa interação mais direta. Aí eu falo, tem a questão da logística, da dificuldade e tudo, né? E aí o próprio grupo falou, mas se a gente fizesse alguma coisa itinerante, que a gente pudesse, nem que fosse uma vez, ir para um centro, né, um polo, e a gente, né, ter uma conversa, né, mais direta com esses professores, né? Porque eles sentem essa necessidade, né? Uhum. Eles querem essa aproximação. E nós também, né? Quer dizer, a gente tem essa... Né? Quando você fala assim, né, em relação a essa prática cotidiana, eu acho que uma das pessoas que mais aprende com isso tudo sou eu. Né? E o que eu mais busco é essa informação, porque eu quero trabalhar, né, com essa formação né, desses professores que ensinam matemática, né, e eu não tive tanta oportunidade assim. Eu estou tendo agora. Né? Tanto que na nossa reunião lá com a professora Ana Smoke, eu cheguei, olha, o que se tem em termos de literatura, né, para alfabetização, né, relacionado à educação matemática, ao ensino de matemática. Porque quando eu vejo, né, a conversa, a discussão, ela gira muito em torno, né, da língua portuguesa ou da linguagem, de um modo geral. Né? Eu vejo pouca. Né? Então, esse ato, para mim, é uma coisa que precisa ser resolvida. Né? E eu tenho interesse em particular sobre isso. Tem até uma pessoa que está fazendo, né, que é da equipe do Palavra, que agora está fazendo um doutorado dela, e que ela vai trabalhar nessa linha. Né? Quer dizer, então, ajudei ela a fazer o projeto, ela está lá na Federal de Juiz de Fora e vai desenvolver o trabalho nessa linha. Né? Então, eu sinto que elas sentem essa necessidade. Fato mais, né, evidente disso também foi na Semana de Educação, quando a gente fez aquela oficina, né, e a participação maior foi exatamente de professores, né, lá das séries iniciais. Elas, né, e fizeram o mesmo questionamento. Por que vocês não fazem a mesma formação que fazem lá para o 9º ano, né, para nós aqui? Então, isso é uma coisa que a gente, né, gostaria, né, e a gente vai tentar ver se consegue viabilizar, né, essa formação, né, itinerante. O Ivo trouxe para a gente que quando a gente pensa em toda essa parte de investimento, toda essa parte da aprendizagem, é muito difícil a gente conseguir ter um âmbito mais mensurável a curto prazo. E aí muitas pessoas elas enxergam as avaliações justamente como provas ou rankings, né? Quando a gente parte para analisar em números o processo de aprendizagem, qual é a importância que as avaliações elas trazem para quem faz gestão educacional? E aí peço para o secretário Bira começar essa resposta, né? Na sua opinião, qual é a importância que as avaliações acabam tendo necessariamente para esse processo de mensuração para quem faz a gestão da educação pública? Primeiro dizer que a avaliação é um processo também. Né? A gente está cotidianamente olhando para o nosso trabalho, refletindo e fazendo correções de rumo. Então, esse tem esse lugar. Como eu falei anteriormente, garantir também um olhar para a avaliação que a escola está fazendo. Né? Porque também é importante dialogar o tempo inteiro se os objetivos daquele ano estão sendo alcançados. Né? De maneira tangível, como o professor Ivo trouxe,
que são aquelas notas, o resultado, mas também de maneira intangível, que é a permanência dessa criança, é a qualidade dessa escola. Isso tudo para a gente é muito importante, porque é a convivência. Não tem essa dimensão. E tem a dimensão externa. A dimensão externa é que a sociedade muitas vezes está olhando, né? Quando você tem um resultado do IDEB, por exemplo, né? Quando você tem um resultado que o Brasil ainda tem um problema grave na matemática. Então, isso são dados que aparecem e que a gente precisa refletir sobre eles. Aqui em Niterói, a gente viveu um momento de turbulência pós-pandemia. A gente teve uma queda substancial nos resultados do IDEB, fruto, na minha leitura, justamente desse momento da pandemia. Isso já se alterou. A gente teve o resultado preliminar, e em breve vai ser o resultado do IDEB, e que a gente volta a ter uma curva de crescimento. Mas a gente sabe que, como a gente falou anteriormente, a educação é um processo e que é uma maratona. Então, os resultados não têm mágica, mas tem uma mudança de tendência. Isso para a gente é muito importante. A gente garantir que realmente as crianças permaneçam na escola, isso dialoga com o fluxo, mas também aprendam. E isso a gente tem avançado, não só por conta do IDEB, mas também no Brasil inteiro pela alfabetização. Também é um outro compromisso que a gente tem de garantir efetivamente a alfabetização na idade prevista. Então a gente está trabalhando essas duas dimensões do ponto de vista externo, que para a gente isso também é importante, mas é um desafio da gestão o tempo inteiro, garantir uma rede. E esse também é o próximo grande desafio da gente aqui na gestão pública municipal. Independente da escola que você tiver, você ter ali uma aproximação daquilo que está acontecendo no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano. Então, porque nós somos uma rede de 98 unidades, 49 educação infantil, 49 fundamental, e que a gente precisa cada vez mais ter uma identidade de rede. E esse processo passa por garantir um acompanhamento de qualidade, garantir os referenciais curriculares sejam realmente executados, e uma formação docente, tanto da universidade como nossa, enquanto gestão, para garantir uma qualidade sempre com foco nas nossas crianças, nos nossos estudantes. Ivo, na sua opinião, como é que as avaliações elas acabam tendo um impacto para quem faz a gestão da educação a nível de diagnóstico dessa rede? Falar de avaliação é um termo muito polissêmico, né? Tem vários significados em torno disso. Eu acho que no imaginário popular ainda existe muito aquela visão tradicional, né? De que a avaliação muitas vezes é até punitiva, né? De ranquear os alunos, os mais inteligentes, menos inteligentes, reprovação, aprovação, muito nessa lógica ainda, né? Mas a avaliação é muito mais do que isso, né? Então, primeiro, queria falar da avaliação externa. O secretário citou aqui, a gente tem o IDEB, por exemplo, execrado por muitas pessoas, mas eu costumo dizer o seguinte, que as avaliações externas não dizem tudo, mas dizem algo sim, né? E muitas vezes esses índices são usados para políticas públicas, né? Em nível nacional, estadual, municipal. Agora, o resultado da avaliação externa eu vejo muito mais como uma consequência do que uma finalidade, do que um alvo, né? Quer dizer, nós não estamos aqui em prol de um número do IDEB. O IDEB vai aumentar a partir das políticas públicas que nós desenvolvemos. Vai acabar sendo uma consequência disso, né? Então é assim um pouco que eu enxergo essa questão da avaliação externa. Agora, pensando na avaliação interna, aquela avaliação que é feita no dia a dia, no cotidiano da escola, eu vejo a avaliação como um diagnóstico, tá? A avaliação, ela vai produzir um resultado, e esse resultado vai servir como um alvo, né? Uma visão, um caminho a ser percorrido, né? Então, a avaliação vai ajudar a identificar, por exemplo, dificuldades específicas, vai ajudar o professor no seu planejamento, né? A partir de uma avaliação bem feita, eu vou ter condições de verificar aquilo que meus alunos, a minha turma, conseguiu sistematizar, o que não conseguiu. Eu estou falando aqui de uma perspectiva formativa de avaliação, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa buscar. Então, a avaliação, antes de tudo, produz informações sobre como tomar decisões, né? Quando bem utilizada, jamais vai ser um instrumento de opressão, nem para aluno, nem para o professor, que muitas vezes se sente pressionado também,
pelos resultados, né? Na verdade, uma avaliação bem conduzida, né, de uma maneira produtiva, ela só traz benefícios. É assim que eu enxergo essa questão. E fazendo um gancho com o que o Ivo trouxe, na sua visão, Vanderlei, como é que você acha que essa avaliação que traz uma série de informações, como é que essas informações elas podem ser aplicadas a nível de planejamento pedagógico? Quando a gente pensa nas avaliações que são aplicadas, qual o impacto que isso acaba tendo para o planejamento pedagógico no dia a dia da sala de aula? Ela é importante, né? Eu acho que a avaliação, longe de ser o fim, muitas vezes ela é o começo, né? Como o próprio Ivo colocou, né? Essa avaliação diagnóstica, né? Você saber o que o aluno sabe, o que você pode contar nisso, né? Na hora de você desenvolver um trabalho, né? Quer dizer, então é o momento inicial de qualquer planejamento, né? E eu vejo que você, né, tem momentos dentro do processo, né, de educação, o processo educativo, que você precisa fazer avaliações pontuais, que a gente chama assim de avaliações de aprendizagem, né? Você acabou de ensinar um tópico, alguma coisa assim, e você precisa ter um feedback. Bom, podemos continuar, quer dizer, podemos ir junto, né? Quer dizer, e aí você, né, isso se faz necessário, né? Lá no Aula na Aula, né, a gente tem um momento, a gente estruturou essa formação continuada em módulos, né, e o último encontro a gente, né, faz uma avaliação, né, do nosso trabalho. A gente se utiliza de itens, SAEB e tudo, mas a gente não está assim, não estamos avaliando a rede, nós estamos avaliando o nosso trabalho, né, com relação aos indicadores, né, mas no que diz respeito, né, àquele tópico, aquele conteúdo. E isso serve, inclusive, para a gente avaliar, ou seja, ela é, né, colocada lá no final do módulo, mas ela também é diagnóstica no sentido que permite a gente fazer uma avaliação, né, de qual vai ser o próximo rumo, como é que a gente vai se orientar, como é que a gente vai fazer, né, dali para frente, né? Eu vejo as avaliações assim, em larga escala muito mais úteis para os gestores do que propriamente para o professor. Agora, eu acho que ela tem que estar presente, né, em todo o processo educativo. Desde no início, quando você vai começar a trabalhar um assunto, né, no momento intermediário, onde você quer saber em que estado você se encontra ali com o aluno, né? E no final, para você também fazer uma avaliação do seu trabalho. Eu consegui atingir os objetivos que eu me propus, é ali a hora que você está fazendo. A gente muito fala assim, vou fazer a avaliação do aluno, você vai avaliar, não, você faz a avaliação do processo, se você atingiu aquele objetivo. E um dado que eu acredito que chama muita atenção em Niterói é justamente o crescimento do fluxo escolar, né? Eu tive um spoiler de que o município está alcançando avanços importantes nesse sentido. E aí, eu queria saber de vocês o que esse indicador acaba representando. Traduzindo isso para uma mãe, um responsável que está acompanhando o nosso episódio agora, né? O que significa na prática comemorar a queda da evasão escolar e da reprovação na rede municipal de educação? Pode começar, secretária. É sempre um desafio muito grande garantir essa criança, esse estudante no cotidiano da escola. A gente tem um histórico na educação infantil, né, fruto muitas vezes da criança, sobretudo nessa época do ano, no inverno, fica mais adoecida e não vai à escola, e que se a gente não cuidar, isso vai se reproduzindo ao longo do tempo. Então, nos primeiros anos, né, nos anos iniciais, sobretudo no primeiro ciclo, a gente encontrou uma rede com um nível grande de infrequência. A gente está combatendo isso. Porque se a criança não estiver na escola, a gente não consegue alfabetizá-la com qualidade. Então, foi o primeiro grande desafio. E agora nós estamos encarando também o desafio dos anos finais, que é um desafio que não é pequeno, porque são as crianças que já estão ali naquela fase de se transformar em adolescentes. É um momento de descoberta da adolescência e, ao mesmo tempo, hoje a gente disputa com os celulares, a gente disputa com uma série de outras dispersões que no passado não existiam. Então, essa escola, a gente precisa cada vez mais ter uma escola com qualidade, na perspectiva, como eu falei anteriormente, de educação integral, e a gente está avançando com algumas estratégias. Além de toda essa formação que a gente está trabalhando, a gente também
investiu no esporte. Então, hoje a gente tem o melhor programa do estado do Rio de Janeiro e um dos melhores do Brasil voltado para a educação e esporte, que é o programa Niterói Joga em Rede. Então, aquelas crianças que têm habilidades e gostam de esporte, hoje elas têm condições de estarem participando, por exemplo, dos Jogos Escolares da cidade de Niterói. Isso tem uma repercussão positiva na nossa rede. Nós já tínhamos um programa chamado Aprendiz Musical, que aí já é mais no Fundamental 1, mas também tem no Fundamental 2. A gente hoje tem o Quarta Presente, porque a gente garante que os nossos profissionais façam seu planejamento toda quarta-feira, mas ao mesmo tempo agora a gente, no Fundamental 2 e nas escolas de tempo integral do Fundamental 1, a gente garante também a presença das crianças também no seu turno. Isso está sendo muito importante porque a gente precisa ter essa criança na nossa escola e, neste caso específico, no Quarta Presente, também na perspectiva da educação integral. E tudo isso garante a permanência e a gente combate, sobretudo, a reprovação. Porque se de um lado a gente não quer reproduzir analfabetos funcionais, ou seja, vamos fazer uma promoção automática e essa criança chega no final do seu ciclo sem compreender aquilo que deveria, por outro lado também a retenção já está mais do que provado que também não resolve o problema da educação no Brasil. Então, o que a gente precisa investir em recomposição de aprendizagem, porque é fundamental, ter uma escola com maior qualidade, combater aquilo que para a gente é caro, que é as condições de trabalho dos professores, então melhorar as condições de trabalho dos nossos professores, que também é fundamental, e com isso ter uma escola mais agradável e que tenha uma intencionalidade pedagógica clara, que a gente possa alcançar nossos objetivos. Então, a gente está no caminho certo e o programa Tamo Junto na escola coroou todo esse investimento. Ivo, na sua opinião, qual é a relação entre permanência e aprendizagem? Primeiro eu queria destacar esse ponto da queda da evasão, né, da queda do número de reprovação. Isso é para ser muito comemorado, né? Porque nenhum de nós aqui, seres humanos, investimos nosso tempo num processo esperando um fracasso ali na frente, né? A gente sempre investe o nosso tempo, nossos sonhos, né, a nossa vida, tentando lograr um objetivo positivo, né, um sucesso. Então isso precisa ser realmente muito comemorado. E eu acho o seguinte, que não existe aprendizagem na ausência, né? A gente precisa de presença. Então, a criança estar na escola, a criança, eu digo estudante, né? De modo geral, estar na escola é premissa básica. Além de ser necessário estar na escola para aprender, a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo para a nossa sociedade, né? Manter a criança na escola também é uma maneira de protegê-la de tantos tipos de violência que existem na sociedade. É uma maneira também de mantê-la alimentada, né, com uma alimentação de qualidade. Então, manter a criança na escola é um ponto fundamental, né? Então, toda a nossa energia deve ser colocada nesse aspecto para que a gente combata de uma vez por todas a evasão. De maneira alguma podemos naturalizar isso, né? E porque também, quanto mais o aluno falta, mais defasagem, né? Menos aprendizagem. Nós temos essa experiência em nossa formação, né? Quantas vezes a gente precisou faltar uma aula, depois a gente chega na próxima, meu Deus do céu, não estou entendendo nada, o que foi falado, né? Por quê? Porque educação, o processo de aprendizagem é contínuo, é progressivo. Então, são degraus de uma escada que a gente vai subindo, né? Então, é muito importante esse ponto. E para a gente garantir que o aluno permaneça na escola, a gente também precisa fazer um esforço muito grande para que essa escola seja acolhedora, né? Para que a escola seja atrativa, conforme o Vanderlei falou. E aí existem diversos ingredientes nessa história, né? Uma boa remuneração dos profissionais, uma boa infraestrutura, uma boa gestão, com um gestor comprometido, né, com a escola, bons projetos, né, respeito. Então, tudo isso são pontos fundamentais para que a escola seja um ambiente acolhedor, para que ali o estudante se sinta bem, para que ele tenha vontade de ir para a escola. Isso é muito fundamental, né? Eu acho que nem sempre a aprendizagem é prazerosa. Em vários momentos, para aprender, dói, né, Vanderlei? A gente tem que ter um esforço muito grande, uma dificuldade. Mas quando nós estamos falando da aprendizagem de crianças, especificamente, a gente precisa, sim, ter um cuidado muito grande com o acolhimento, com o lúdico, com um contexto em que essa criança se sinta abraçada. A criança e, naturalmente, também a família. Que a família tenha ali a confiança
de deixar o que ela tem de mais precioso, que são seus filhos, sob os cuidados do poder público da escola. E para você, Vanderlei, como é que funciona essa relação entre permanência e aprendizagem? Bom, concordo com tudo, né, que o secretário e que o meu colega Ivo, né, colocou aqui. Eu queria dizer que tem uma fala, né, de um educador português, o Antônio Nova, que eu gosto muito, né, que ele diz assim: lugar de estudar é na escola, né? O trabalho de casa devia ser o trabalho de escola. E eu acho que isso, mais ainda, quando a gente está lidando ou está trabalhando, né, com estudantes, né, de classes populares. Porque se ele não está na escola, né, no horário da tarde, né, mais à frente, se tiver uma tarefa que ele faça em casa, dificilmente ele vai fazer, né? Ele vai ser absorvido por outras necessidades, né, e outras tarefas, né? Então, acho que a gente tem que valorizar esse espaço do aluno, do estudante na escola, incentivar cada vez mais a permanência dele. E que os deveres de casa sejam deveres de escola, né? Eu acho que é por aí, né? Eu comecei minha carreira no magistério, né, dando aula em CIEP, né, de horário integral, né? A gente está falando do saudoso Darcy Ribeiro, né? E quando eu entrei, né, no CIEP, eu recebi um livrinho falando de todo o projeto pedagógico. Não era só aquela estrutura, né? Quer dizer, tinha todo um projeto ali por detrás. E o interessante é que você tinha uma escola de horário integral, os alunos tinham 6 tempos de aula de matemática comigo, né? E à tarde eles também tinham outros 6 tempos para fazer o dever de casa, né? Para dar continuidade aos seus estudos, né? É claro, isso é uma situação extremamente ideal, né? Mas isso só reforça, né, que o lugar do aluno, do estudante, principalmente das classes populares, é na escola. Então, quanto mais a gente convergir para isso, melhor, né? Eu penso que, né, a presença dele, né, é imprescindível, né, para desenvolver qualquer processo de aprendizagem. E, na opinião de vocês, se vocês tivessem que apontar uma prioridade para os próximos anos, qual seria essa prioridade? Pode começar, Ivo. Bem, a prioridade máxima é alfabetização, tá? Porque a alfabetização é o ponto inicial de tudo aquilo que vem depois. E conjugado com a alfabetização, leitura. Então, assim, isso já é algo comprovado. Muitas vezes o aluno não aprende matemática, tem dificuldade de geografia, com história, com ciências, porque ele teve um processo de alfabetização muito problemático e dificuldades com a leitura, né? Então, leitura e escrita são práticas que sustentam todo o processo de aprendizagem, né? E defasagens nesse processo muitas vezes se arrastam ao longo de anos. Então, garantir a alfabetização na idade adequada, na idade certa. E eu disse no início aqui da nossa conversa, né, que a gente está no caminho certo, né? Recentemente, 2 notícias muito animadoras em nível nacional. Primeiro, que o Brasil superou a meta de alfabetização na idade certa, né? Dados do Ministério da Educação, 66% de crianças alfabetizadas na idade adequada em 2025, né? Quando a gente vê 66%, falta tanto, mas existe um avanço significativo, né? E outro dado interessantíssimo, um dado histórico, que o Brasil atinge um marco histórico com a queda da taxa de analfabetismo para 4,9%, considerando a população de 15 anos ou mais, né? Então, nós temos aí um país, né, que faz um esforço em prol da educação de qualidade. E Niterói, naturalmente, está nesse contexto, né, somando esforços. Então, eu acho que a alfabetização, leitura, são pontos fundamentais para reduzir as desigualdades, né? É importante para a continuidade das políticas públicas e é o ponto principal para todas as outras aprendizagens, né? E aí, acho que estamos muito bem, secretário, porque nós temos aí o Palavra 2, né, como um projeto de grande potência que tem isso como alicerce do seu trabalho, né? Então, acho que nós temos um caminho promissor. E para você, Vanderlei, qual seria a prioridade para os próximos anos? Eu penso que é investir mais ainda, né, nesse processo de alfabetização. E no caso da matemática, eu sinto necessidade, né, de uma participação mais efetiva, né,
da matemática nesse processo, né, de formação inicial, sabe? Não eu acho que uma tarefa, né, que a gente precisa superar, né? A gente olha, por exemplo, né, quando a gente vai olhar a formação dos professores, né, que atuam, né, nos anos iniciais, quer dizer, eles têm alguma dificuldade de lidar com esse assunto, com essa temática. Não é culpa deles, é culpa da própria formação, da própria, eu diria, da própria história, né, desse processo de formação. Por isso até o meu interesse, né, em trabalhar exatamente com esse público, né? E eu acho que a gente tem cada vez mais, né, trabalhar isso, porque o ensino fundamental de matemática, eles têm um papel fundamental, importante. E outra coisa, eles também têm muita coisa para ensinar para a gente, né? E que a gente precisa. Por exemplo, eu fiz licenciatura em matemática, né? A minha formação, se eu olhar para o meu curso de licenciatura, que faz referência a esses anos escolares, é muito pouca, né? Então, a gente precisa, né, pensar o ensino fundamental como um todo, né? Quer dizer, e aí, né, eu acho que em prol da matemática, né, eu acho que essa conversa seria, né, muito, muito importante. E para você, secretário, qual seria a prioridade para os próximos anos? Essa mesa aqui representa a nossa prioridade, né? A alfabetização na idade prevista para a gente é fundamental, mas obviamente encarando todos os desafios da matemática. E a gente aqui acredita muito numa boa alfabetização como um pilar, uma pedra no lago para outras disciplinas, porque a gente também acredita muito na educação integral. A gente acredita muito na arte, a gente acredita muito no esporte, porque a gente valoriza essas linguagens que para a gente é muito importante. E também, obviamente, a valorização profissional. Sim. Porque tudo que nós estamos conversando aqui, sem um professor bem remunerado, e aqui em Niterói a gente tem muito orgulho de dizer que nós temos um dos melhores planos de cargo, carreira e salário do Brasil. Isso é muito importante. Então, a gente tem aqui, efetivamente, uma qualidade dos profissionais, porque a gente consegue garanti-los aqui, porque a gente tem uma boa remuneração, a gente tem condições de trabalho adequadas, estamos avançando. Agora nós estamos avançando também nos laboratórios, no Fundamental 2. Então, mas a prioridade absoluta é uma boa alfabetização, porque aí o ciclo educacional dessa criança fica mais saudável e a gente consegue garantir aí uma sequência importante para essa criança e esse estudante na nossa rede. Agora, já partindo para a nossa pergunta final, né? Quero fazer a última pergunta para vocês três, que é: quando vocês pensam em uma criança que entra hoje na rede municipal de educação, o que vocês esperam que essa criança leve da escola até o final da sua trajetória? Pode começar, Vanderlei. Então, no que diz respeito, né, à matemática, né, ou mesmo aos outros conhecimentos de modo geral, mas é um conhecimento para a vida, né? A gente lá costuma falar assim, tem a matemática acadêmica, tem a matemática escolar e tem a matemática da vida, né? Um conhecimento matemático que contribua para a formação, né, desse estudante, né? Que contribui de forma mais efetiva para essa leitura do mundo que foi dita aqui, sabe? Eu digo que, né, um outro aspecto também que a gente tem que valorizar, né, é essa autoestima, né, essa questão também da autonomia. Eu acho que esse estudante ele tem que ter essa autonomia e e não pode deixar, por exemplo, até a matemática, né, vamos dizer assim, né, desmerecer ele, né, quer dizer, no sentido de, né, na hora de categorizar ou dizer, olha, você não serve para matemática. Quem disse? Né? Inclusive, ele tem direito a escolher, né, que matemática ele quer para ele, né? Uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, né, o que seria, por exemplo, da nossa sociedade, né, sem um Chico Buarque, sem um Paulo Freire, né? Eles não precisam saber matemática, né? Cada um sabe qual é a matemática suficiente que tem que ter, né?
E ainda bem, né, que eles não sabem tanta matemática. Seriam outros chatos, né? Eu não teria com quem conversar. Entendeu? Essa é a verdade. Entendeu? Então, é por isso que eu acho que, quando eu falo da formação do professor de matemática, eu acho que esse é o ponto, porque a matemática parece que é uma coisa que tem dono. Né? Quer dizer, quem é o dono? É o matemático? Não, não é o matemático. Grande parte da matemática que é ensinada na escola não foram matemáticos. Quem disse que Pitágoras era matemático? Quem disse que Tales era matemático? Que Leibniz era matemático? Quem disse que esses caras, o Euler, era matemático? Não eram matemáticos. Né? A matemática, né, ela está aí para, não para criar problemas, mas para resolver problemas, para fazer com que a humanidade se constitua, resolva os seus problemas, né? E que, né, para dar autonomia, né, direito, né, de opção, de escolha, né, a esses estudantes. Né? Quer dizer, então, eu espero sim, lá na frente, que essa criança ela possa olhar assim para a matemática e dizer, olha, eu tenho, né, o que eu queria ter dela. Né? E isso me é suficiente. Tem um artigo do Rômulo Campos Lins, né, que fala sobre, né, matemática, monstros, significados e educação matemática, que é onde ele diz o seguinte, olha, uma criança, ela não precisa, né, e se ela não quiser entrar, ela não precisa entrar no jardim da matemática. Né? Ela pode escolher o quanto ela quer frequentar esse jardim. É claro que nós, educadores, temos que dar orientação, dizer, olha, né, como você falou, que quer fazer medicina, vai ter que estudar um pouco mais de matemática, né, se você for para outras áreas. Né? Mas ele tem o direito e é ele que vai avaliar, né, da própria necessidade dele. Né? Né, uma outra coisa que eu acho que nessa perspectiva, o professor de matemática, os professores de modo geral, né, seja lá de que área for, eles devem se colocar como um mediador. Né? Não é o aluno que tem que estar a serviço da matemática. Tá certo? Quer dizer, a matemática tem que estar a serviço desse aluno, desse estudante. E o professor tem que ser o mediador. E para você, Ivo, o que você espera que essa criança leve da escola até o final da sua trajetória? Olha, eu espero muitas coisas, mas principalmente que essa criança, que esse adolescente seja um leitor proficiente. Né? A leitura é um processo libertador. Né? A leitura é um processo de construção de cidadania. A leitura nos faz perceber o nosso lugar no mundo, quem somos, o que nós estamos fazendo aqui. A leitura permite construir sonhos e a gente precisa fazer com que nossas crianças sonhem, os nossos adolescentes, que eles tenham objetivos de vida, né? E que eles invistam nisso. Um bom leitor é uma pessoa que não vai se seduzir por notícias falsas, por exemplo, por fake news, não vai ser ludibriado. Ou seja, é alguém que vai saber exercitar a sua cidadania. E eu penso que a escola existe para isso, né? Para que a gente seja cidadão, para que nós possamos crescer intelectualmente, socialmente, com responsabilidade, né? E além da leitura, que essa criança, esse adolescente lá ao final, né, que ele possa pensar criticamente, que tenha autonomia, que aprenda ao longo da vida, que seja curioso, que respeite as diferenças. A gente precisa muito de alteridade, né? Que a gente olhe o outro com respeito, que muitas vezes a ideia diferente da minha não é motivo, né, para briga, para contenda, né? Que a gente saiba lidar com as divergências, né, de maneira civilizada, que a escola tem, então, ampliado os horizontes dessa criança, desse adolescente. Enfim, que essa pessoa seja feliz. Porque, no fundo, todos nós queremos ser felizes, né? E para a gente ser feliz, nós temos que ser bem informados, libertos, né? E ter todo esse tipo de conhecimento. E a gente já está chegando ao final, né? Eu fiquei pensando muito assim numa frase de Anísio Teixeira que me toca muito, né? Ele diz o seguinte: só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública. A escola pública é esse instrumento que nós temos, né, para implementar de uma vez por todas, solidificar a democracia. E eu penso que essa é uma urgência de todos nós, cidadãos brasileiros, de tentar cada vez mais fortalecer a democracia. Então, secretário, muito obrigado, né,
por ter apostado no Palavra, nessa interlocução com a universidade. Eu penso que a gente realmente está no caminho certo. Obrigado. Para finalizar, secretário, o que você espera que esse estudante leve da escola até o final da sua trajetória? Então, além de todo o conhecimento, foi muito bem falado aqui nesse encerramento, as memórias. A escola é um lugar do relacionamento com os professores, né? Quem não tem aquele professor de referência na sua trajetória, das amizades. Eu tenho boas amizades desde a minha época de ensino fundamental, e que a gente possa também trazer as memórias dos momentos que a gente vive, seja no aprendiz, seja nas aulas passeios que a gente hoje garante os ônibus, seja aqui no CT Niterói Joga em Rede, nos jogos escolares, em cada momento dessa história, nos momentos do recreio. Quem não tem a memória do recreio, né? Com Enfim, certeza. a escola é este lugar de convivência, de afeto e, obviamente, de fortalecimento, de uma construção de uma identidade e uma construção também de um cidadão crítico que possa garantir na sua existência o direito, né, realmente, de escolha. Eu acho que esse é o nosso papel quanto liderança da educação pública, né, que garanta essa criança que ela possa escolher para onde ela quer caminhar. E isso cabe à escola pública, e com isso a gente combate desigualdades, com isso a gente dá direito para essas crianças serem felizes no futuro, no presente, e que a gente possa ter uma cidade, aqui como Niterói, com a liderança do nosso prefeito Rodrigo, cada vez mais inclusiva. Então, eu tenho muito otimismo com o nosso presente, com o nosso futuro, porque a gente está no caminho correto e a gente tem um conjunto de fatores que me fazem acreditar que a gente realmente vai avançar ainda mais na educação pública da cidade de Niterói. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje no Redcast. Muito obrigada pela participação de vocês, pela colaboração de vocês. Acho que ao longo do nosso episódio nós conseguimos falar muito bem sobre aprendizagem, sobre os processos de aprendizagem, sobre a rede municipal de educação e os desafios que a gente encontra na caminhada, né, da educação dos estudantes da Escola Pública de Niterói. Quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e até a próxima.